Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o seu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Salmo 84, a parte A do versículo 5. Boa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 84. Nós acabamos de ouvir a leitura da Palavra de Deus, que nós lemos agora há pouco, o versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Esse salmo começa em adoração, dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos que o salmista tinha prazer em Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ter prazer na presença do Senhor, na adoração. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados.
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo, de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Nós vemos no salmista essa expressão que está no ninho, que ele, quando encontra a presença de Deus, e no Antigo Testamento a presença de Deus estava completamente ligada ao lugar de adoração, à igreja, à casa de oração, ao templo. Mas hoje, querido, o templo continua tendo o seu valor. O Novo Testamento diz, não deixai-vos de congregar, Hebreus fala sobre isso. Mas nós sabemos que podemos adorar a Deus por causa do Espírito Santo que nos foi dado, nosso coração circuncidado, nosso coração que nasceu de novo. Quando a gente recebe Jesus, reconhece que Jesus é o Salvador, o Messias, a semente dessa palavra de Deus gera em nós nova vida. E nós podemos adorar o Senhor, podemos orar o tempo todo, mas nada como ter tempo para Deus. Todo relacionamento exige tempo. Muitos filhos hoje se sentem inseguros, depressivos pela ausência dos pais, que saem de casa de manhã e só voltam à tarde. Os filhos ficam por conta de babás, de creches, de escolas de tempo integral e tem pouco contato com pais. Os pais chegam cansados e se esforçam para dar o melhor, crendo que qualidade de tempo é o que realmente importa. Mas nada, querido, como ter tempo para aqueles que nós amamos. A qualidade de tempo é importante, mas é necessário também quantidade de tempo. E o salmista, ele diz aqui no versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nós vivemos num mundo, querido, que canta até que enfim é sexta-feira. A gente ouve nos rádios, a gente ouve por todos os lados, músicas que foram feitas, até que enfim é sexta-feira. E geralmente pessoas que ficam nessa vontade que sexta-feira chegue não é por causa de um descanso que foi criado lá na criação para a gente ter tempo para Deus. Muitos, a maioria, pensa na sexta-feira como um final de semana de cervejada, um final de semana de festas. Nós estamos vivendo um período em que isso tem sido proibido. Festas, mas muita gente está fazendo escondido nas fazendas, nas casas, alguns têm sido multados. Como as pessoas sentem falta das festas? Festas são importantes, a Bíblia mostra que Deus também gosta de festas. O povo de Israel era um povo festivo, mas festas com significado, festas que lembravam a obra de Deus no meio deles, um povo que celebrava com toda intensidade, mas com significado. Meu amado, quando a gente encontra um ninho da presença de Deus, a gente encontra força. E aí nós não precisamos buscar, e não devemos buscar, não que a nossa carne muitas vezes não queira, buscar na comida, buscar num programa de televisão que muitas vezes vai se tornando demasiadamente envolvente ou gastando nosso tempo demais, a internet,
a gente precisa realmente colocar a carne sob disciplina. Ela nunca herdará o reino dos céus. A carne não é ruim, mas ela tem que ter disciplina. Nós não podemos buscar refúgio, fazer o nosso ninho em outra coisa que não seja a presença do Criador. E aqui ele diz que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E ele fala no versículo 7, vão indo de força em força. Nós pensávamos que a pandemia, a maioria pensava, duraria pouco tempo. Muita gente está em pânico, muita gente perdeu a rotina da vida, teve que mudar muitos hábitos. Mas, querido, viva um dia de cada vez. É um princípio bíblico. Esse princípio até mesmo ajudou quem fundou os Alcoólatras Anônimos a viver um único dia de cada vez. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso no domingo, mas vamos hoje, que na nossa comunidade é o dia de oração, vamos orar por isso, vamos pensar nisso nessa sexta-feira, em que muitos ficam extasiados, pensando o que vão fazer no final de semana, né? Muitas vezes passa a semana trabalhando, talvez sem muito ânimo. Alguns trabalham no que gostam, outros não, apenas trabalham porque tem que ter o seu sustento. Mas é necessário, querido, lembrar que qualquer coisa que nós façamos, qual seja o nosso trabalho, se nós fizermos como nós estudamos aí na nossa última pregação, fizermos como para o Senhor, né? A nossa fé, ela se evidencia nas obras. Se nós fizermos tudo como para o Senhor, o sentido vai se tornar diferente. Servir é o que motiva o ser humano. Nós somos chamados para servir. Jesus, como Filho de Deus, se fez homem, e ele diz que, sendo mestre, ele veio para servir. E até chegou a lavar os pés dos discípulos, e ele disse, se eu fiz isso, quanto mais vocês devem fazer. Então, querido, muitos encontram até cura para a depressão, indo fazer trabalho voluntário, servindo pessoas que estão sofrendo mais do que eles. Isso traz propósito de vida. Mas nós não podemos viver mais do que um dia de cada vez. A Bíblia diz que basta um dia o seu próprio mal. Então nós temos que ir de força em força, enfrentar os problemas de cada dia, lançar sobre ele toda ansiedade. A Bíblia nos ensina a orar pelo futuro, lançando sobre ele toda ansiedade. Mas em Filipenses, quando fala sobre isso, ele diz, com ações de graças, lançando os pedidos e sendo agradecido. Faça desses tempos de pandemia um tempo de exercitar, não apenas a sua caminhada, que te ajuda bastante fisicamente, mas exercitar a gratidão. Quantas pessoas, queridos, se tivesse a vida que eu tenho, a vida que você tem, estariam tão felizes? Tem comida em fartura, tem roupas, que agora na pandemia a gente nem veste tudo, às vezes está até com saudade de vestir aquela roupa nova que você ia à igreja, né, que você ia passear, mas tem roupa em fartura, uma casa, uma moradia. Todos nós temos problemas, mas nós temos que buscar a força em Deus. É loucura buscar a força em drogas, ela só vai destruir. Procure tratamento, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, se precisar de nós, no que pudermos, ou ajudar a encaminhar. Buscar a força em cervejada, finais de semana com muita cerveja. Deus criou um dia de descanso, ele diz, 6 dias trabalharás e no 7º descansará. Quem trabalha muito, bastante, e cada cultura tem um horário de trabalho, quem trabalha muito tem prazer em descansar. Mas esse descanso, que ele não é para cervejada, não é para buscarmos fazer de um rol de aparentes amigos e cervejada o nosso ninho. Isso é uma ilusão. Nós precisamos ter tempo para Deus, buscar a nossa força nele, ler bons livros, ter tempo adorando ao Senhor. Isso é necessário, não há intimidade sem tempo. E tudo mais que não for
da fonte verdadeira. Como nós vemos a palavra dizendo, todas as minhas fontes estão em ti. Se você não buscar força em Deus para perdoar, para vencer a ira, que muitas vezes vem de um coração amargurado, se você não buscar provisão, colocando cada pedido seu diante de Deus, se você não for grato, isso exige tempo para nós estarmos diante de Deus, enumerando as bênçãos, contando as bênçãos, fazendo nossos pedidos de maneira, organizada, explícita, intercedendo pela família, pelos amigos. Quanto tempo nós gastamos? A Bíblia diz: remi o tempo, porque os dias são maus. Então, querida, aproveite essa pandemia e pare para pensar um pouco. Talvez fosse bom mesmo que as festas pararem, ainda que elas não pararam por completo, estão feitas aí às escondidas e muitos estão sendo contaminados nessas festas, tirando as suas máscaras para comer e beber, em contato com muitas pessoas e contaminando numa vida de sem pensar no outro, que vai voltar para casa, tem o vô, tem a avó, tem a mãe, tem a tia e contaminar os seus familiares. Depois vão chorar amargamente, mas vivem irresponsavelmente, sem pensar no outro. Cada dia o homem está mais egoísta. Mas queria te dizer que isso tudo é vaidade. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual passando pelo vale árido, não que nós não passemos porque temos Deus, por vales áridos, por tormentas, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. A chuva vai vir, a bênção vai vir. O Senhor há de mudar a nossa sorte, há de mudar a sua sorte, se você permanecer nele. Então nós vamos indo de força em força, um dia de cada vez, como o Senhor Jesus nos ensinou. Quero orar com você. Pai querido, nosso Pai amado, que podemos chamar Abba, Papai. Nós queremos orar de todo o coração, Pai, buscando em Ti força, buscando em Ti disciplina, entendendo que vale a pena ter tempo para o Senhor. Nós não queremos, ó Deus, colocá-lo em segundo plano. A gente não coloca em segundo plano, em segundo lugar, alguém que a gente ama. E nós amamos a Ti. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós Te amamos porque o Senhor se importa conosco. Nós Te amamos porque o Senhor é misericordioso. Nós Te amamos porque o Senhor é justo. Ainda que muitas vezes nós não entendemos Tuas demoras, nós não entendemos Teu jeito de pensar, que é muito soberano, muito acima do nosso. Mas o Senhor já provou que nos ama, quando o Senhor deu a vida do Seu Filho para nos reconciliar contigo, para nos dar vida eterna, para perdoar os nossos pecados. Obrigado, Deus, por abrir os meus olhos já cedo. Bem nova, o Senhor me mostrou que na vida, Senhor Deus, o que realmente importa é ter um Deus verdadeiro, um Deus que me ama, um Deus que eu posso recorrer. Ajuda cada ouvinte, Senhor, a ter tempo com o Senhor, a abrir o coração, sem pressa. O Senhor nos deu um dia de descanso para termos mais tempo com o Senhor. O Senhor quer que nós tiremos cada dia o Teu primeiro lugar. Que a nossa força venha de Ti. Nós não queremos colocar, Senhor Deus, o nosso alívio no copo de vinho. Nós não queremos colocar o nosso alívio na cerveja. Nós não queremos colocar o nosso alívio, Senhor, em outras coisas que não seja o Senhor. Tu és o nosso ninho amado. Obrigado porque o Senhor nos permite ter escapes nessa vida. Nós precisamos, muitas vezes, de remédios, de tratamento médico, nós precisamos de amigos, nós precisamos de conselheiros. Mas nós sabemos, ó Deus, que todas as nossas fontes estão em Ti. É na direção do Senhor que nós queremos decidir todas as coisas. Buscando primeiro o Senhor, para ver o que vai nos ajudar. Então, Pai, nós vamos de força em força, um dia de cada vez, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Voltamos amanhã de manhã, estudando as bem-aventuranças.